coração. E também peço que o Senhor flua de uma forma sobrenatural nessa noite, Pai, que possamos entender e receber a palavra que o Senhor tem para nós, através da vida do Felipe, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Está feliz com Jesus? Pode se assentar, fique à vontade. Amém, irmãos. Continue orando por mim, pela minha família. Somos carentes de oração, não somos super homens, não somos super crentes, somos dependentes do Senhor, amém? Quero louvar a Deus também nessa noite pela vida de uma família muito querida que nos prestigia com a visita nessa noite, Gilberto, a Rosana, com os filhos. A igreja está feliz com a presença dessa família? Diga amém. Glória a Deus. Gilberto é um baixista, Michel, olha só aí, ó. Rosana, tecladista, louvado seja Deus. Menino também, né? Estão no caminho aí, né? Glória a Deus. Olha só, baterista e tecladista também, irmãos. Deus é bom demais, irmãos, amém? Glória a Deus. Família que muito nos ajudou ali em São Mateus também, na ceia eles iam lá tocar com a gente, junto com o irmão Paulo, ia lá, tocavam e era uma bênção. Deus abençoe, é um privilégio receber vocês aqui nessa noite, amém? Vamos à palavra de Deus, irmãos. Abra comigo sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 6. Vamos ler do verso 1 até o verso 5, até o verso 6. Marcos, capítulo de número 6, do verso 1 ao 6, a palavra de Deus diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro? Obrigado. Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus lhes disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Amém? Volta no versículo 5, por favor, Luiz. Eu quero focar em algo que o Senhor ministrou ao meu coração e compartilhar com a igreja nessa noite. Esse versículo começa dizendo que ali, em Nazaré, na cidade natal de Jesus, ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Amém, irmãos? Agora, é importante começar dizendo que Jesus não pôde, não porque não tinha poder, porque ele tem todo o poder. Jesus é Deus, irmãos. Jesus estava desde o princípio, disse João, na criação. Jesus, ele é pré-existente. Antes da fundação do mundo, ele já era o Cordeiro de Deus, que não cobre, mas tira o pecado do mundo. Ele é Deus, tem todo o poder. A limitação aqui, você e eu precisamos entender, não estava em Jesus.
E é isso que a gente vai pensar um pouquinho. Se a limitação, e eu quero que você grave isso no seu coração, a limitação nunca está em Jesus. Jesus pode todas as coisas, irmãos. Jesus pode, do nada, fazer levantar um exército. Jesus pode fazer a estéril de 70 anos ser mãe de filho. Jesus pode, irmãos, pegar um pastor de ovelha esquecido no campo e fazer dele um rei sobre Israel. Esse é o Deus que eu e você servimos. A limitação nunca estará no nosso Deus. Ele pode todas as coisas, irmãos. Mas nós falamos há poucos dias atrás, o primeiro ponto é, Ele quer fazer? É do agrado dEle? É da vontade dEle? É um ponto que a gente precisa analisar. O segundo ponto é do agrado dEle, mas é o tempo certo? Ele tem um tempo de operar, irmão. Se for do agrado dEle, se for da vontade dEle, Ele tem um tempo de operar. Mas analisando esta passagem, irmãos, aonde Jesus chega na sua cidade e foi impedido por algo de fazer milagres, nós precisamos observar o que impede Jesus de operar milagres, irmãos. Esta pergunta eu quero começar nessa noite. E eu quero que esta pergunta, ela ecoe no teu coração. Porque talvez eu e você estamos há anos pedindo um milagre para Jesus, pedindo que Ele entre com providência em alguma área da nossa vida, mas as coisas não acontecem, as coisas são barradas. Nós começamos até a questionar a Deus, por quê? Não acontece, não vai, não muda a história, o quadro sempre é o mesmo. Nós precisamos observar aqui, irmãos. E o primeiro ponto que nós observamos, que Jesus foi impedido de operar milagre lá na cidade dele, de Nazaré, está no versículo 6, irmãos. Que diz assim, versículo 6, Luiz, por favor. Jesus ficou admirado por causa da incredulidade deles. A primeira coisa que barra o milagre de Deus nas nossas vidas, irmãos, é a falta de fé. Se nós estamos na igreja, se nós estamos servindo a Deus e não conseguimos crer que Ele faz milagre, irmão, desculpa, mas algo está errado em nós. E observe, irmão, esses homens, eles estavam vendo o ministério de Jesus a todo vapor. Jesus estava vindo de cidade em cidade, curando, transformando, multiplicando pães e peixes, operando muitas maravilhas, e quando chega na cidade deles, o que eles têm é incredulidade. Quantas vezes nós, irmãos, já presenciamos na nossa vida tantas e tantas bênçãos? Eu mesmo, irmão, há 36 anos atrás, eu estava condenado pelos médicos. Há 36 anos atrás, os médicos disseram, esta patologia que ele cresceu, que ele nasceu, não tem jeito, é morte, é pouco tempo de vida. 4 problemas no coração, aos olhos dos médicos era, condenado, vai morrer. Meus pais me pegavam no braço, e meu pai e minha mãe diziam que eu não tinha uma cor normal, eu era roxo, não respirava direito, não tinha o coração funcionando direito, porque estava tudo bagunçado aqui, irmãos.
Mas lá do céu já existia uma palavra sobre a minha vida, e a palavra eu vou usar como um milagre. Eu vou usar a partir do momento que ele vier ao mundo. Eu vou usar ele. Já existia uma palavra, um decreto, irmão. Então, o que os meus pais tinham que fazer? Crer que sobre a minha vida tinha uma palavra. Sabe o que Deus está falando ao meu e teu coração aqui nessa noite? Sobre a tua vida tem uma palavra. Caminhe sobre ela. Caminhe sobre ela, creia naquele que falou, irmão. Não dá para a gente caminhar sobre a incredulidade. Não dá. Jesus disse para Tomé, lembra de Tomé? Tomé, eu não vou te censurar porque você quer tocar. Vem aqui, toque. Ele disse, eu só vou acreditar se eu tocar. Vem aqui, Tomé, toque. Está aqui as chagas, está aqui onde o prego entrou, está aqui onde eu sofri, olha aqui do lado, ó, a lança entrou aqui, Tomé. Mas tem uma coisa, Tomé, mais feliz, mais bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Sou eu e é você, irmão. O primeiro ponto aqui é acreditar, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê ainda que Jesus pode mudar qualquer situação, irmão? Qualquer coisa na sua vida? Você crê em milagre ainda? Então por que está abatido? Então por que está andando cabisbaixo, irmão? Uma palavra que Jesus diz muda a nossa vida. Mas tem uma coisa, se Ele não fizer, nós continuamos adorando a Ele, nós continuamos exaltando, nós estaremos aqui domingo que vem ainda dizendo, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é digno de todo poder, porque nós não servimos a Ele, nem adoramos pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é Deus. Nessa noite, a incredulidade vai bater em retirada do teu coração. Sabe por quê? Porque só há um jeito disso acontecer. A Bíblia diz que a fé, ela vem. Qual é o canal da fé, irmão? Por ouvir. Mas é ouvir qualquer coisa? É ouvir fofoca, o que seja? Não, é por ouvir a palavra de Deus. Nessa noite tem palavra no teu coração e também tem fé para Ele, irmão. Tem fé para o teu coração. Jesus está renovando a tua fé. É isso aí, Gael, glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom, irmãos. O que a gente precisa entender é que o Jesus que transformou a água em vinho pode transformar essa tristeza em alegria, pode transformar esse luto em festa, irmão. O Deus que deu uma ordem, qual que foi a ordem? Enchei de água as talhas, encheram, tiram, agora não era mais água, Alex, agora era vinho, e o melhor. O mestre Sala diz, alguma coisa de errado está acontecendo aqui. Todo casamento que eu fui, primeiro eles servem o melhor vinho, depois o inferior. Já está todo mundo loucão, toma o inferior depois. Mas esse casamento é diferente. Esse casamento começou com o vinho ruim, e agora no finalzinho tem um vinho melhor, tem um vinho delicioso, tem um vinho que eu nunca provei. Sabe por quê? Quem estava no casamento é o dono da vida. Quem estava no casamento é aquele que opera e ninguém pode impedir. Basta crer. Primeira coisa, por que Jesus foi barrado, irmão? Porque eles não conseguiam crer. Mas por que eles não conseguiram crer, irmão? Porque eles olharam e não viram o Deus encarnado. Eles olharam e viram o filho de José, o carpinteiro.
A pergunta aqui é nessa noite, irmão, quando você tem olhado ao que Deus tem falado ao teu coração, a palavra que vem sobre a sua vida, quem você tem enxergado? O que você tem enxergado? Você diz o quê? A palavra que eu tenho sobre a minha vida é: minha família não pode, não tenho condição, aonde eu estou nada acontece. Você resolve ficar com esta palavra, quando o que você deveria fazer é: quem está falando com você? Sabe quem fala com você aqui nessa noite? Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que opera milagres, irmão. Para de olhar circunstâncias. Todos nós teremos circunstâncias adversas, irmãos. Todos nós teremos uma palavra contrária, teremos uma palavra que vai nos barrar, que vai nos limitar. Alguém vai dizer: a sua família é pobre. Alguém vai dizer: você não tem curso superior. Alguém vai dizer: você não tem um bom emprego. Alguém vai dizer: você não sabe nem falar. Sempre teremos adversidades, irmãos. Aqui, no plano horizontal, mas nós temos que lembrar que sobre a nossa vida teve uma palavra que veio do alto, que veio do céu para nós, que veio direto do trono de Deus, e sobre esta palavra, como Pedro, ela vira ponte sobre as águas, irmão. Esta palavra foi a palavra de Jesus, irmão. Lembre-se, os discípulos estão no barco, vem a tempestade, daqui a pouco eles vêm, no meio da madrugada, irmão, alguém caminhando sobre as águas. O que eles falaram? É um fantasma. Meu Deus, e agora? Jesus diz: calma, não é fantasma não, sou eu. Jesus, você está falando, mas não estou conseguindo crer não. Mas se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus falou: é para já. Vem, Pedro. Esta palavra, irmão, 3 letras, virou uma ponte, virou um concreto sobre o mar, e é isso que está acontecendo na tua vida hoje. Vem, Pedro. E quando ele fala vem, agora ele pode pisar na água, irmão, e quando ele pisa, ele é o único homem natural que pode dizer: eu andei sobre as águas. É Pedro, irmão. Você que está conseguindo crer? Jesus está contigo, irmão. O primeiro ponto, irmão, é renovar sua fé nessa noite. Jesus pode fazer. Jesus tem todo o poder. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida, irmão. Não importa qual a circunstância você está vivendo. Não importa, irmão. Jesus já nos livrou de coisas muito piores, irmão. E hoje coisas pequenas estão nos barrando. Hoje coisas pequenas estão roubando a nossa fé. Seja renovado nesta noite. Tenha a fé renovada nesta noite. Cristo Jesus é o mesmo, diz a palavra, ontem, hoje e eternamente. Então nossa fé tem que ser a mesma no dia da conversão, hoje e eternamente. O segundo ponto, irmão, e aqui que me chamou a atenção, sobre por que Jesus não pôde operar o milagre. Vamos ver aí na palavra de Deus. Versículo 4, Luiz. Jesus respondeu, Jesus disse-lhe: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. O segundo ponto, irmão, e é aqui que eu quero que a gente entenda, que barra o milagre de Deus sobre a nossa vida, é a falta de honra. E isso é muito sério, irmão, isso é muito sério. Porque a honra, ela entra em vários aspectos da nossa vida. E quando eu li esse verso, me chamou a atenção, irmão. Porque existem áreas que nós sabemos honrar as pessoas. Sabemos honrar indivíduos que talvez a gente nem conhece muito bem. Quer ver um exemplo? No trabalho.
Talvez o nosso chefe, o nosso patrão, aquele que paga o nosso salário. Mas pensa num lugar aonde as pessoas, mesmo que por segundas intenções, conseguem honrar as pessoas. É no trabalho. Talvez aspirando uma promoção, algo maior, mas elas honram. Mas o que nós precisamos observar é que a questão da honra não está limitada à questão do trabalho, irmão. A questão da honra, ela precisa ser observada em casa, precisa ser observada na família, precisa ser observada na sociedade e precisa ser observada na igreja. Nós aprendemos, isso eu falo como um assembleiano, nós aprendemos que só temos que honrar a figura pastoral. Honra o pastor. Não, irmão. A Bíblia diz, nós temos que honrar uns aos outros, irmão. Sabe por quê? Porque nós somos a imagem de Cristo. Eu tenho que olhar para o meu irmão e saber. O apóstolo Paulo diz assim, ó: cada um considere o outro superior a si mesmo. Eu olho para o outro e eu digo: meu Deus, que Deus abençoe ele, que Deus levante ela, que Deus dê um ministério abençoado, que Deus dê uma família abençoada. Glória a Deus que ele está crescendo. Glória a Deus que Deus está usando ele. Glória a Deus que Deus está usando ela. Mas o que é honra, irmão? O que é honra? Para entender isso, a gente precisa saber o que é honra. Honra significa valorizar alguém. Dar o devido valor para alguém. Honrar significa saber, irmão. Olha só. O que o pessoal de Nazaré tinha que fazer, irmão? Tinha que fazer outdoor, igual as lotéricas faz, Gilberto. Aqui saiu o prêmio da Mega Sena. Eles tinham que fazer outdoor. Daqui saiu o Filho de Deus. Foi aqui que ele foi criado. Foi aqui que ele nasceu e cresceu. Mas o que acontece? Quando ele volta, filho do Zé? Tá de brincadeira. Eles se admiram primeiro. Nossa, como ele fala, como ele opera milagres. Mas aí daqui a pouco vem a incredulidade, vem a desonra, e ele diz: o filho do Zé está fazendo isso? Está de brincadeira. Eles estavam no caminho certo, observando o milagre, observando o que Deus estava fazendo, que Jesus estava fazendo, mas eles resolveram colocar uma barreira. Sabe qual foi a barreira? Chamada desonra. Talvez, irmão, a minha e a sua oração não está subindo, porque existe essa barreira da desonra em alguma área da nossa vida. E eu quero te fazer observar isso, irmão. Deus colocou, Deus fala de honra desde o começo. Luiz, Êxodo 20, versículo 12, 10 mandamentos, irmãos. O mandamento com promessa que tem lá, qual que é? Quem lembra? Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam acrescentados. Olha lá, Êxodo 20, versículo 12. Honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dará. Nos 10 mandamentos a gente já vê a questão da honra. Filhos, como está a questão da honra com seus pais? Quer viver bastante? Não quer barrar bênçãos na sua vida? Observe isso. Mas a Bíblia fala mais, irmãos. Romanos 13, Romanos capítulo 13, Luiz, versículo do 1 ao 7. Vamos ler só o 7, para a gente ganhar tempo. Deem a cada um o que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra,
Honra, irmão. Aqui nesse capítulo especificamente, está falando de governantes, irmão. Governador, presidente, rei. Não está falando de igreja, irmão. A gente aprendeu muitas vezes errado. Aqui está falando de governantes do mundo. Aí aperta para nós, irmão. Aperta. Porque hoje eu vejo um presidente que não é atrelado com os meus valores, e eu digo: Senhor, dá graça. Senhor, a vontade é: Senhor, dá um jeito, Pai, faz justiça. Mas a Bíblia diz para a gente orar por aquele que governa, irmão. A Bíblia diz e está dizendo: a quem honra, honra. Eu não preciso gostar, eu não preciso aprovar, porque aliás eu desaprovo muito o que ele faz, mas a Bíblia me orienta como cristão a honrar. Por mais difícil que seja, irmão. E se os crentes não fizerem isso, haverá uma barreira de bênçãos sobre o nosso país. Porque foi um princípio estabelecido por Deus. Ele não está pedindo para gostar, Ele não está pedindo para dar like, Ele não está pedindo para votar, Ele está pedindo para honrar, irmão. Para não barrar bênçãos em nossa vida. Honrar Ele é o presidente. E a Bíblia diz que nenhuma autoridade chega no poder se não for a permissão de Deus. Nenhuma, irmão. O Trump está lá porque Deus permitiu. O Lula está aqui porque Deus permitiu. Nenhuma autoridade chega se Deus não permitir, irmão. Vamos mais. Olha o que a Bíblia diz sobre o ministério agora, aqueles que ministram, que nos ensinam a palavra. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Aqueles que ensinam, olha só, aqueles que ensinam a palavra. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino. Vamos falar a verdade, irmão? A gente já valorizou quem ensina a gente a palavra de Deus? A gente já honrou quem nos ajuda a se fortalecer na palavra? A Bíblia diz aqui que é digno de dupla honra. E aí? Como tem sido a nossa vida? Aqui especificamente está falando, na sequência vai falar sobre contribuir financeiramente para aqueles que nos ajudam, que nos ensinam a palavra. Mas muitas vezes a gente prefere encher o bolso do profeta, que vai falar aquilo que a gente quer. O profeta vai adivinhar nosso CPF, né? Olha só, tantos números. Merece uma honra, né, irmão? Mas a Bíblia nos orienta o contrário. Quer mais, irmão? Olha o que a Bíblia fala no casamento. Hebreus, capítulo 13, versículo 4, Luiz. Olha só. O casamento deve ser honrado. Por quem, irmão? Por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros Deus julgará. Olha só, irmão, que tremendo. Olha as áreas que eu falei aqui nessa noite, irmão. E por que eu citei todas essas áreas? Porque talvez esteja uma delas sendo desonradas por nós. E se em uma dessas áreas que eu citei aqui, que a Bíblia cita, estamos desonrando, o milagre está sendo barrado. O milagre está sendo bloqueado. Você pode viver 24 horas no monte. Sabe aqueles crentes que só vai no monte, só no monte. Pode viver 24 horas de joelho. Pode viver jejuando. Mas se não alinhar a questão da honra, do valorizar estas áreas, tem bloqueio. Como está a sua vida, irmão? E para encerrar, nós precisamos entender. Abra comigo Mateus 10, do 40 ao 42, Luiz. Por que nós temos que honrar uns aos outros? Olha só o que Jesus disse. Olha só como não é
apenas o pastor, apenas o presbítero, apenas os diáconos. Não, irmão, uns aos outros honrar. Quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, como profeta receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, tem algum justo aqui nessa noite, irmão? Amém? Fomos justificados por Deus. Como justo, receberá a recompensa de justo. A pergunta aqui é, irmão, você tem tratado, honrado o seu irmão como alguém que representa Cristo? Você tem olhado para um cristão e tem dito, esse aqui é um representante do céu, eu tenho que tratar ele bem, eu tenho que considerar ele superior a mim. Isso é o evangelho do reino, irmão. Mas sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Nos dias de hoje, irmãos, Jesus está pegando a toalha, Jesus está pegando a bacia, está se dobrando aos pés dos Pedros de hoje, e os Pedros não estão repreendendo Jesus, porque lá naquele dia Pedro repreendeu: Senhor, aqui não, por favor, eu tenho que lavar os seus pés. Hoje não, hoje os Pedros estão com o peito estufado, dizendo: lava aí mesmo, Jesus, eu sou tão bom, eu sou tão crente, eu sou tão bonzão. Não, irmão, nós temos que continuar entendendo. Quem quiser ser o maior, sirva a todos. Quem quiser ser o maior, honre o teu irmão como alguém que representa Jesus, irmão. Como tem sido na sua vida, irmão? Como tem sido na tua casa? Deixa eu perguntar aqui, irmão, e essa pergunta tem que ecoar na sua mente agora. Qual área da sua vida você precisa melhorar a honra? Em qual área da sua vida, irmão? Será que a gente tem que parar de ir para a internet e chamar o Lula de ladrão, irmão? Apesar de... Não é. Vamos orar. Será, irmão? Será que a gente tem que observar um colega de trabalho, irmão? Alguém. E a gente tem que parar e mudar a nossa forma de agir? Quem nós estamos desonrando, irmão? Filhos, você tem honrado seu pai, sua mãe? Ou ele tem falado e você está fingindo que ele não está escutando ele? Ou você diz, como é chato, né? No casamento, irmão, quem tem mais, deixa eu perguntar aqui, quem tem a voz mais forte? É o seu cônjuge ou é alguém de fora? Qual voz tem um peso maior, irmão? A Bíblia diz que somos uma só carne. Uma só carne. A desonra barra os milagres de Jesus. Na igreja, irmão, nós temos honrado os irmãos que vêm, deixam o ambiente limpinho, cheirosinho para a gente começar o culto. Ou você nunca nem pensou nisso? Você acha que a igreja auto se limpa? Comprar aqueles robozinhos agora, né, Alexandre? Soltar uns robozinhos aí agora. É valorizar, é honrar, irmão. Uma vez, eu nunca tinha passado por isso. Eu nunca tinha pensado nisso, irmão. Mas uma vez eu estava ouvindo um pastor Juscelio, pessoalmente. Enquanto ele ministrava, aquela palavra foi trazendo cura ao meu coração, foi alinhando e me fazendo entender muita coisa. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Vai lá e honre a vida dele, agradeça a ele por se dispor a sair da casa dele cedo, vir até São Paulo, ministrar uma palavra para trazer cura ao teu coração.
que é isso? É bajulação? Não, irmão. Sabe o que é isso? É valorizar aqueles que investem na nossa vida, irmão. Filhos, você já agradeceu ao pai que de manhã tem o pãozinho quentinho, que de manhã tem o café, que o pai se atrasa? Um tempo atrás minhas irmãs até saíam de casa para ir tomar café lá na casa do meu pai. Tão bom que era o café, né? O café dele. Mas você já agradeceu? Que todo dia na hora do almoço tem um almoço pronto? Você já agradeceu a Deus, irmão? Você já agradeceu a Deus? Que com toda a dificuldade, o seu patrão está suportando a empresa ali, e ele não falha, dia 5 e dia 20, está na sua conta, mas ele é isso, ele é aquilo. A Bíblia não manda você dizer se ele é isso ou se ele é aquilo. A Bíblia manda você honrar, valorizar, porque se amanhã ou depois mudar, glória a Deus, agradeça e siga seu caminho. Hoje, Deus permite que o seu sustento venha daí. Honre. Abra a cabeça hoje, irmão. Tem milagres barrados. Olha só, o lugar que Jesus mais poderia operar é em Nazaré. O lugar que ele mais poderia efetuar, mas houve uma barreira. A barreira era a incredulidade e a falta de honra. Aonde precisamos melhorar, irmão? Se coloque em pé, vamos orar. Vamos orar, irmãos. Honrar alguém, irmãos, observe isso aqui. Honrar alguém vai muito mais que palavras. Vai muito mais que palavras. Honrar alguém, irmão, elas devem ser com atitudes genuínas. Honrar alguém tem que ser atos que vêm do coração, irmão. Você entende, valoriza. É você chegar sem ninguém pedir, irmão, e dizer: essa pessoa um dia estendeu a mão para mim. Outra coisa, irmão, honra não se cobra. Honra que se cobra é bajulação. Se eu chegar e ter que impor, eu sou seu pastor, eu que falo para você, irmão, já perdi a autoridade, já perdi o comando, irmão. Agora, com a atitude, com a postura, nós não buscamos isso, mas ela vem automaticamente, irmão. E não vem com bajulação, vem dizendo assim: obrigado, porque um dia Deus usou a sua vida para nos abençoar. Obrigado, porque quando eu mais precisei, eu tive uma palavra, eu tive um auxílio, eu tive um socorro, eu tive um telefonema, irmão. Eu quero que você tenha isso no seu trabalho. Eu quero que você tenha isso no teu ministério, irmão. Eu quero que você tenha isso na sua família. Que os seus filhos te honrem. Que você honre seus pais. Eu quero que você tenha isso no seu casamento, irmão. Eu lembro de uma história de um menino que, pequeno, chega na mãe e diz: mãe, a gente pode morar na igreja? Ela toma um choque. Por quê, filha? Acho que ela gosta, né, do louvor, mas nem todo mundo fica aqui. Ela: não, porque aqui o papai não grita. Aqui o papai não xinga. Aqui o papai fica normal com a gente. Vamos morar aqui? Isso serve para tudo, irmão. Isso serve para todos os lados. Por quê? Nossa atitude de honra perto das pessoas é uma e no íntimo é outra, irmão.
Porque a nossa atitude na multidão é uma e no particular é outra, irmão. Por que a gente quer tanto holofote sobre nós, irmão, se não é nada sobre nós? O que a gente tem que entender, irmão, é que toda atitude, seja em público, seja no secreto, tem que glorificar a Deus, tem que exaltar o nome dEle. E a honra é algo que Ele ainda permite que chegue até nós, mas para que a gente não se vanglorie, para que a gente não se exalte. A honra não é para exaltar nenhum homem, irmão. A honra é Deus dizendo: eu coloquei um valor em você, eu dei um valor para a tua vida, eu te resgatei do monturo e fiz você se assentar com príncipes. A honra é isso, irmão, é saber que somos todos iguais, é saber que somos todos servos, todos equivalentes. Aqui, irmão, não há um superior que o outro, só há um, que é o cabeça, que é Jesus, irmão. Isso é honra, valorizar o que você tem, o que está na sua mão, a família que Deus te deu. Você tem valorizado, irmão? Vamos orar. Grupo de louvor, pode subir aqui, nós vamos encerrar esse culto louvando. Nos ajuda, Senhor. Pede para Ele, irmão. Deus, aqui estamos, Pai. Ouvimos a Tua palavra. Jesus, como esses moradores de Nazaré perderam uma grande oportunidade de receber os Seus milagres, de receber Suas maravilhas, de receber o Teu toque, o Teu poder na vida deles. Jesus, mas quantas vezes estamos decorrendo no mesmo erro, quantas vezes estamos caminhando sobre o mesmo erro que esses moradores de Nazaré, Pai. Quantas vezes estamos, Senhor, primeiro, não acreditando mais no Teu poder, na Tua glória, naquilo que Tu podes fazer, que o mesmo Jesus que transformou água em vinho, pode transformar a nossa tribulação em paz, em alegria, em um novo momento. Jesus, nos perdoa, nos ajude a honrar aqueles que caminham ao nosso lado, nos ajuda a honrar, Pai, primeiramente os nossos pais, que nos colocaram, Senhor, no mundo, que, Senhor, guiaram as nossas vidas na educação, que honraram, Pai. A honra é independente da atitude deles, nós nos honramos, Pai, porque eles são nossos pais, são aqueles, Senhor, que direcionaram a nossa vida. Nos ajuda a honrar os nossos pais, os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a honrar aqueles que o Senhor colocou como, Senhor, líderes no nosso trabalho. Nos ajuda a honrar aqueles que estão, Senhor, em submissão a nós. Aqueles que trabalham para nós, estão sob o nosso comando. Não permita que a gente desvalorize eles, não permita que a gente se ache superior a eles, Pai. Nos ajuda a honrar o esforço, reconhecer o esforço deles, Pai. Nos ajuda a honrar, Senhor, a igreja a qual o Senhor nos plantou, aqueles que nos ensinam a palavra, aqueles que têm amor e dedicação por ensinar a palavra, por abrir estas portas no horário certo, por, Senhor, preparar esse ambiente de culto, por limpar esta igreja e ter um lugar aonde a gente vai louvar reunidos, Pai. Eu nunca, talvez, me preocupei, Senhor, em organizar. Quando eu cheguei estava pronto, mas porque a Tua mão, Senhor, levantou homens honrados, mulheres honradas, que querem, Pai, que querem, Senhor, Te servir com amor e dedicação. Nos ajuda a honrar esses irmãos. Nos ajude, Senhor, a honrar o nosso cônjuge. Nos ajuda, Senhor, a que a voz dele, que a voz dela seja a voz mais forte em nosso interior. Pai, a voz que ecoa, porque somos um. Nos ajude, Pai,
Mas acima de tudo, Pai, o meu pedido nesta noite é que o Senhor nos ajude a Te honrar, Pai, a jamais desvalorizar, Senhor, o que o Senhor fez por nós, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus por nós, a desvalorizar e não, Senhor, compreender e desonrar aquilo que o Senhor fez por nós. Nos ajude, Pai, a honrar cada gota de sangue que foi derramada por nós, viver de forma digna do sacrifício de Jesus. Nos ajude, Pai, e que se há, Senhor, em alguma área da nossa vida, alguma desonra que esteja impedindo o milagre, que nesta noite os olhos do teu povo sejam abertos. Receba esta palavra no teu coração agora. Se há alguma área da tua vida que está operando na desonra, nesta noite esta palavra tira a escama dos teus olhos. Aquilo que impede o milagre vai ser alinhado, porque Deus assim o quer. Receba esta palavra no teu coração, seja fortalecido, renovado, tenha os olhos abertos, volte a honrar aqueles que estão ao teu lado, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, irmãos, amém?